Olá para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Gabriel Tripodi, o Podão. Está começando mais um Além do Cast para você que está nos ouvindo ou nos assistindo. Ao meu lado, como sempre, o Camilo Manfredi. Tudo bem, Tripodi? Tudo certo, meu querido, e você? Muito bem, graças a Deus. Tudo ótimo. Certo, tudo bem? Nesse tudo friozinho... Bem. Tá frio hoje, hein? É, tão importante. Hoje não, alguns dias. Alguns dias já, né? Tá nos acompanhando há algum tempo. Pois é, vai ficar um tempinho, né? No passado a gente não teve quase frio, né? Pois é. Agora chegou para lascar mesmo, né? Porque olha o frio que tá, então se aquece aí. Desse jaco já dá para ver. Pois é, não, tem um cachecol ali que, olha, eu tive que tirar, não sei de onde esse cachecol, mas tirei, tô usando, porque não dá, cara, é muito frio. Pra quem tem rinite sabe que o frio chegou pra atazanar a vida. Nossa, horrível, cara, uma merda. Mas tudo bem. Isso aí. Vamos falar de coisa boa. Vamos. Né? Não é TechPix, mas vamos falar do nosso convidado de hoje. Hoje um convidado maravilhoso, que tem um potencial, história linda, maravilhosa. História de vida junto. A gente vai misturar um pouco a própria história de vida dele com a trajetória profissional, então vai ser muito gratificante. Uma história muito bacana, né? Então hoje, pra gente não perder tempo já, aquela sinopse maravilhosa pra gente, Camilo, por favor. É um prazer. Vamos lá. Ele tem mais de 15 anos de experiência na liderança de projetos industriais, eficiência energética e transformações operacionais com foco em resultados. Tá? Ele atuou como gerente de projetos na Panko, tá? São uma indústria de pães gigante, né? Muito legal. Conduzindo iniciativas estratégicas com CAPEX elevado e impacto direto em performance, sustentabilidade e segurança. Tá? Em paralelo, e isso que é interessante, porque é aí que a gente vai conectar toda a parte de gestão de projetos e a parte de vida, né? Em paralelo, ele atua como palestrante inspiracional PCD, tá? Usando sua jornada real de superação e reinvenção para inspirar pessoas e organizações em temas como diversidade, protagonismo e liderança resiliente. Tá? E ele vai lançar hoje aqui pra gente. Opa, né? Coisa primeira nova. mão. Primeira mão. E aí ele vai lançar uma palestra, né? E aí a palestra que ele já fez, acho que mais de... Ele me falou alguns números lá, vou deixar ele falar a quantidade de pessoas que já teve o prazer de ouvir ele palestrar. Mas a palestra com o nome de Mudando de Vida, a Jornada de Bruno Zanotti. Né? Uma história real de superação, reinvenção e propósito. Sensacional. Quanta coisa. Não. Muita coisa boa, hein? Muita coisa boa. E aproveitar, antes de anunciar ele, pedir pra galera de casa, pra gente não esquecer. Então você que tá chegando agora, por favor, deixe sua curtida, o seu comentário, compartilhe o vídeo ou este áudio se você estiver ouvindo ali pelo Spotify. Classifica a gente também no Spotify, que é muito importante, tá? Então, por favor, conta com a gente aí também pra te ajudar e você nos ajudar também. Então manda aí. É uma troca, né? É lógico. Sugestão de convidado, que a gente gosta bastante. Pergunta pros convidados. As perguntas pro convidado. A gente recebe bastante mensagem no YouTube, no LinkedIn também. Então, pode procurar a gente está na descrição e do convidado também. Sim. Agora, sem mais delongas, senhoras e senhores, aqui no Além do Cast de hoje, Bruno Zanotti, seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, pessoal. Obrigado. Uma honra. Prazer. Uma honra. Prazer é nosso. Um podcast tão renomado e tantos profissionais bacanas que já passaram por aqui. Pô, que bacana. A gente tá criando uma lista... Tá difícil aí. Quando veio o convite pra mim, cheguei a pensar, opa... Só aulas aqui, só galera pesada mesmo, né? Então, muito honrado de estar aqui. Imagina, a gente que agradece pelo seu tempo, pelo seu espaço. Frio danado, me tiraram lá da Baixada Santista, que é um pouquinho mais quente, mas também não tava... É mais quente lá? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Aqui tá muito frio. 2, 3 graus de diferença, mas... ajuda, né? Não, já ajuda pra caramba. E tem a sensação térmica também, né? Que tem uns lugares, dependendo de onde você mora, cara, é muito mais frio, assim. Tô com inveja de uma jaqueta de veludo desse nível. Né? Alô, loja. Mas... Patrocina a gente. Né? Brunão, vamos lá, cara. Muita coisa legal pra contar. Tem muita coisa pra gente perguntar, mas eu quero saber do início de tudo. Porque antes de você ser o Bruno que a gente conhece hoje, esse Bruno que a gente tá vendo aqui, teve aquele Bruno que começou a carreira, que começou uma ideia, como eu posso dizer? Aquele Bruno que queria algo e falou assim, pô, vou atrás daquilo que eu quero. Mas como é que foi esse querer? Foi algo que você sempre quis? A vida que te jogou para essa carreira? Como é que foi essa escolha? A vida, Tripodi, é uma... Assim, se eu olhar para trás, assim, é uma grande preparação para tudo que eu passei, assim, sabe? Eu sou santista, né? Santista, na verdade, sempre vai falar que é de Santos e é santista. Qualquer possibilidade de falar de onde veio, vai falar que sou santista, né? E tal. Então, santista, nascido em Santos. Morei lá em Santos até os meus 6 anos de idade. Depois eu fui para Santo André, onde eu passei toda a minha infância e adolescência. Estudei sempre em escolas públicas. E a minha primeira preparação em toda essa jornada, que a gente vai chegar aos entendimentos do porquê, quando eu tinha 12 anos, a minha mãe faleceu.
Era eu, minha irmã e meu pai. Meu pai empresário, sempre no ramo de elétrica. Por isso que vocês veem aí que tem uma puxada boa parte aí de elétrica, né? na elétrica. Então, meu pai tinha ali um comércio de materiais elétricos com a família e tal, e montaram uma empresa aqui em Santo André. Tá. E aí, com esse advento, né, desse falecimento da minha mãe muito cedo e tal, eu acabei tendo que me fortalecer muito cedo, com talvez uma adultização talvez precoce, né? Perfeito. Não sei se é esse exatamente o termo, mas era eu ali cuidando da minha irmã, meu pai empresário, mal tinha tempo pra gente, né? Então foi isso muito cedo. Perfeito. E pela questão da elétrica ali, né? Eu sempre teve porque aí, o que a gente vai ser quando crescer, né? Aí chegou na época, tinha vestibulinho, né? Da 8ª série para o colegial. Para preparar, eu estava com uma grande dúvida, que eu sempre gostei muito de desenhar, sempre tive habilidade manual, desenhava bastante mesmo. Tá. E eu queria seguir ou para alguma área artística ou essa área que é pressão da família para seguir para a área elétrica, né? Acabei cedendo para a família. Eu tinha 2 opções ali no colegial, ou seguir para a área de edificações, que era na ET ali de Santo André, na Júlio de Mesquita, ou na ET Lauro Gomes em São Bernardo, que seria o curso de técnico em eletroeletrônica. Que foi o que você fez, né? Que foi o que eu fiz. Tá. E ali foi um descobrimento, né, dessa área técnica e da parte elétrica, que eu gostei bastante. Eu sempre me dei bem também com exatas, então isso já ajudou. Facilitou, né? Facilitou demais. E dali foi praticamente um salto para seguir para engenharia elétrica, né? Onde esse meu querido colega Camilo se formou junto comigo lá na FEI, em São Bernardo. E aí a gente atuava dentro da faculdade, e aí que começam algumas coisas que vão se encaixando de um jeito que eu não consigo explicar, né? A gente fazia iniciação científica na faculdade. Verdade. E a gente sempre teve um pé muito ali nas biomédicas e no uso da engenharia para assistência de portadores de necessidades especiais, de deficiências físicas e tal. E a gente eu fiz a minha iniciação científica durante toda a faculdade, porque isso me ajudava a pagar a faculdade, junto com a minha orientadora lá, Maria Cláudia. Sim. E aí eu projetava estimuladores elétricos para deficientes físicos, cara. Olha que legal. Vai vendo onde a gente vai chegar. Exato. E no ano de 2005, né? A gente fez 20 anos agora, Camilo. Fizemos 20 anos de formado, cara. Como a gente precisa marcar o churrasco, hein? Precisa ou não precisa? Boa. Pode ir também. Pô, tá boa. Super top. Sou churrasqueiro lá, tranquilo. 2005. E aí eu tinha acabado de terminar o meu projeto de conclusão de curso da faculdade, que era um estimulador elétrico para paraplégicos poderem dar alguns passos com um andador. E minha esposa é jornalista, na época minha namorada, né? Então tem esse relacionamento que a gente tem que falar um pouquinho disso também. Claro. Porque é uma pessoa muito importante nessa jornada toda e de sucesso. De eu estar aqui hoje, ela é muito importante. E a gente vai dar os créditos necessários até pra gente chegar bem em casa, né? Isso aí. É importante. É importante, senão não vai descer a baixada hoje. Então ela estava fazendo um documentário, ela é jornalista, estava terminando também a faculdade naquele ano, de 2005. Ela é jornalista e estava preparando um documentário sobre a inclusão do deficiente físico através do esporte. Era um documentário em que eram várias entrevistas de pessoas que superaram as adversidades, né? Claro. Pauê, biamputado, Rivaldo Martins, amputado de uma perna que fazia triatlon, mas assim, provas de Ironman com uma prótese. Incrível. Canoagem, paraplégico fazendo canoagem. Treinadores da área, né? José Renato Borges Mosquito, um abraço. Cara que sempre engajou esse trabalho de inclusão do deficiente através do esporte. O próprio Fernando Fernandes, né? Fernando Fernandes. Ele não participou, mas o Lars Grael participou do documentário, cara. Assim, e assim, eram várias entrevistas. E a Beth, que hoje é campeã do arremesso de peso, ela era do time do basquete de cadeira de rodas lá na Baixada. E fez parte desse documentário. Aí você vai vendo, eu era esse cara que estava ali ajudando a fazer esses documentários. E eu sempre tive uma curiosidade muito grande de saber como é que era a vida dessas pessoas, né? Sim. Eu ficava um pouquinho depois ali para perguntar como é que você dorme? Você tira a prótese para dormir? Você tira a prótese para tomar banho? Como é que é teu dia a dia? Entender a que dificuldade ali, que você né? tem? Eu sempre tive essa curiosidade, né? E papo reto mesmo, assim, sabe? Sem julgar nada. Claro.
E aí, dia 27 de junho, né, de 2005, a gente tinha acabado de apresentar nossos projetos de formatura. Verdade. A Natália, hoje minha esposa, morava em Santos e eu em Santo André. Então, todo final de semana eu ia visitá-la, passar o final de semana com ela e voltava na segunda-feira. E nessa segunda-feira, foi uma segunda-feira, eu estava subindo para montar o stand de formatura, lembra? Da apresentação dos projetos. Sim. E aí teve uma infelicidade na estrada. Um caminhoneiro, né, um caminhão daquelas carretas duplas, bitrem. Bitrem, Aquela carreta enorme, não estava tão rápido, rápido, né? Para carreta 90 por hora. Eu estava com um Celta, né? Um Celta. Na faixa da esquerda, a faixa do meio vazia e o caminhão na faixa da direita. Na Anchieta, né? Na Imigrantes. Na Imigrantes. Passei hoje pelo local onde, né, e na verdade minha vida inteira passei pelo local onde tudo mudou, né? Sim. Esse motorista, depois que a gente ficou sabendo, ele dormiu no volante, né? Isso foi relatado depois nos autos lá. Ele perdeu a direção do caminhão. Eu pensei que ele estava vindo para ultrapassar algum carro na faixa dele, na faixa de rolamento dele. Eu na faixa da esquerda, e caminhão não pode avançar para a faixa da esquerda, né? Só que ele não parou de vir e eu tava bem no meio da carreta que né? é comprida, dos dois eixos, assim, não sabe? tem nem o que fazer. E ali não tem acostamento onde eu tava, era em cima da ponte, ele pode, fazendo a curva antes dos túneis ali. Não tinha acostamento. Então, do jeito que ele bateu, ele esmagou o carro no guarda-reio. E quando ele viu que bateu, ele tirou a carreta e o truque de trás passou por cima do carro. Então, o carro ele amassa de um lado e também forma um L, assim. Literalmente era um carro que você via na estrada e você... Se você estivesse passando, você faria o sinal da cruz, fala, vai com Deus. Esse daí não tem. Não tinha como, né? Não tem como alguém sair dali vivo. Eu não sei explicar até hoje. Era um espacinho que tinha, cara, que foi concebido para mim ali. E ali eu não desmaiei quando aconteceu, né? Aconteceu o acidente, eu vi que eu tava bem, tava com alguns cortes na cabeça. Isso mas em segundos? Segundos, Tripodi. Segundos, assim. Minha mão é toda costurada aqui, porque estourou o volante e estourou o para-brisa da frente com uma força absurda. Só que eu não desmaiei, cara. E eu vi que eu tava ali no meio daquele monte de metal. Tava lúcido. Mas tava lúcido, não tinha acontecido nada assim, aparentemente comigo. Eu não tinha sentido nada ainda do que eu vou contar. E aí eu comecei a sentir um cheiro de gasolina muito forte. O tanque de combustível tava nas minhas costas. Começou a vazar, eu vi a poça, senti o cheiro. Isso sai daqui, né? Motoboys parando para ajudar. Eu falei, cara, me ajuda a sair do carro que isso aqui pode explodir. E aí na hora de sair do carro, quando eu fui pressionar a perna no assoalho do carro, assim, para tentar dar uma força para eles tentarem me tirar de dentro do carro, foi que eu senti que a minha perna amoleceu, não respondeu. Né? E literalmente, assim, eu não vou entrar em muitos detalhes tão chocantes que podem levar a audiência a visões difíceis, mas eu literalmente saí do carro com a minha perna na mão. Né? Eu tive que pegar a perna, sair com ela na mão. E a grande sorte, né? E o porquê que tô vivo até então, né? A artéria que liga a parte superior do corpo à parte de baixo da perna não se rompeu. Olha, né? Então, do jeito que eu tirei ali, ela ficou ainda presa. Você manteve ela íntegra ali. Íntegra. Então, assim, eles me colocaram no chão, eles conseguiram me arrastar para o chão. A ambulância foi muito rápida a chegar. Em 12 minutos eu estava no hospital de Cubatão. Nossa, muito rápido mesmo. Muito rápido. Muito rápido mesmo. Né? Eu consegui estar lúcido para passar meus documentos, para passar meu plano de saúde, para passar contato da Natália. Né? Claro, você precisava do meu pai. Indicar alguém para ir lá, né? Consegui. Eu só fui ter ideia da gravidade da coisa, assim, dentro da ambulância, cara. Os caras, quando me colocaram na ambulância, o rapaz, ele liga pro hospital para avisar o que tá chegando de problema lá para eles, né? Sim, correrem lá pro centro da emergência e tal. E aí ele começa a falar, eu tô com um paciente aqui com uma fratura exposta com rotação interna, tíbia, fíbula. Começou a falar. Ele não parava de falar. Acho que foi grave. Meu Deus do céu, cara.
Nisso eu não tinha sentido dor ainda, cara. Era um negócio assim... Porque é muito quente, né? Acabou de acontecer, né? Ali. Você não para... O corpo não tá frio para processar tudo, né? E aí, impressionante. Aí você começa a ver, assim, cara... nesses momentos, assim, você vê que você tira uma força dentro de você que a gente não conhece. A gente não conhece, né? Não que todo mundo tenha que passar por algo desse tipo. Usem esse exemplo para refletir sobre as vidas, mas que não precisa passar por isso para chegar depois em algumas conclusões que a gente vai chegar aqui. Verdade. E aí, chegando no hospital, né, com esse BO todo lá, da perna toda arrebentada, eu não tinha sentido dor ainda. Fui começar a sentir dor lá no hospital, eles com a dúvida se iam me transferir para São Paulo ou não por causa do plano. E aí começa a dor muito forte, né? Aí o bicho pega, eu falo, gente, vocês estão autorizados aqui a seguir com o que precisar fazer para estancar esse problema. Sim, claro. Dali, cara, eu saí, foi feita uma cirurgia, eu saí daquela cirurgia com uns pinos na perna, né? Então minha perna, imagina, era um grande... Eles tentaram manter. Tentaram manter, eu tinha um pino que atravessava do calcanhar até o joelho e seguravam 3 pinos que sustentavam a perna. Uhum. E aí eu fiquei dessa forma durante 10 dias, né? Só que aí o grande problema, e o porquê eu quase morri, foi dentro do hospital. Eu peguei a pior infecção hospitalar possível, que chama Pseudomonas, dentro desse hospital. Ô, louco, cara. E aí eu quase morri por convulsão. Teve uma convulsão lá, uma sepse, né? Que eles falam que é uma bacteremia, uma infecção generalizada que eu realmente desliguei. Quase fui embora. Não fui. E eu tava fazendo um tratamento de câmara hiperbárica para ver... Vocês sabem o que é câmara hiperbárica? Não. Cara, é um negócio sensacional. Você já sabe treinamento de mergulhadores que os caras entram dentro de um cilindro? Sim. E aí eles fecham esse cilindro, começam a pressurizar esse cilindro e elevam essa pressão como se fosse a 14 metros de profundidade. Do nível. Nesse momento, eles te aplicam um oxigênio e isso força com que a absorção do teu organismo seja melhor e aí você tem uma recuperação melhor do tratamento de infecções. Cara, sensacional. Isso tem lá em Santos, na Beneficência Portuguesa. Até um abraço pro pessoal lá, que até hoje tem contato sobre esse assunto. E eu estava fazendo esse tratamento e um grande médico lá, em Cubatão, ele fala para mim, Bruno, eu perguntei para ele, né? Eu falei assim, cara, o que vai ser de mim aqui? Qual que é meu prognóstico? Me dá real. Me dá real, né? Claro. E aí ele fala assim, Bruno, cara, e eu acompanhava, eu tomava uns medicamentos para dormir na hora que eles faziam os curativos, mas às vezes eu tenho os flashes, sabe? E eu via cheiro de podre, cara. Uma coisa horrível, assim, sabe? Infecção cada vez comendo. Eu tinha que fazer limpezas e ia cada vez tirando mais densidade óssea e tudo mais. E aí ele deu a real, cara. E esse foi um primeiro momento que trouxe as decisões que a gente tomou na sequência. Ele falou, Bruno, o seu quadro é o seguinte, você vai ter que... O teu calcanhar primeiro vai ter que ser calcificado, não vai ter mais movimento de calcanhar. A sua perna, você vê que ela, mesmo que a gente consiga recuperar, ela vai ficar menor que a outra por volta de uns 4 dedos, porque já está... Esses debridamentos já foram tirando a estrutura mesmo. E você não tem musculatura na panturrilha. Então, quer dizer... Cara, é uma perna sem utilidade. Que talvez te dê mais trabalho do que... E fora usar um Lizarov, aquela gaiola, durante 2 anos. E aí, cara, foi da onde a gente tira e vê as forças, né? Aí eu falei, caramba, cara, a gente acabou de estar com uma palestra lá, numa entrevista com o Pauê, com o Rivaldo Martins, os caras fazendo triatlon, os caras fazendo Ironman de prótese. Sim. E uma coisa tinha ficado muito gravado na minha cabeça, que era a diferença da prótese abaixo do joelho e acima do joelho é brutal. Eu não podia perder o joelho, né? Eu não podia perder o joelho. Então, assim, a minha mobilidade, você não ia me ver andando bem assim, né? Você mal talvez nem tenha reparado que eu uso uma prótese quando chegou. Mas a prótese acima do joelho você já dependeria mais de um movimento mecânico.
O joelho é uma das articulações mais complexas que a gente tem no corpo. Então, é muito difícil, por mais caras e tecnológicas que as próteses são hoje, ainda não consegue refletir o movimento de joelho perfeitamente. Né? E é um encaixe que vem muito em cima, acaba doendo mais. Incomoda. Cara, incomoda mais. E tem muitos amigos hoje que acabam desgostando até de usar a prótese, porque é muito mais difícil a adaptação com a prótese acima do joelho. E eu tinha isso pronto na cabeça, cara. Né? E aí eu chamei a Natália, minha namorada na época. Era a única pessoa que poderia ter algum entendimento do que eu ia falar com ela naquele momento. Porque ela passou comigo tudo aquilo e a gente tinha a mesma vivência com os deficientes naquele momento. Entenderia toda a situação. E aí eu cheguei para ela e falei assim, Natália, eu tô pensando aqui em fazer algo drástico, mas que eu tenho certeza que vai ser o melhor nesse momento. Eu quero pedir para amputar a minha perna. Até vou tomar um pedido, hein? Pois para quem ouve isso, né, cara, é muito impactante, é muito chocante, né? Então, por isso também tem essa questão do apoio, né? Da pessoa que vai entender, né? Mas nesse momento que você tinha pensado, era uma possibilidade que o médico passou para você? Ou até então ele não tinha nem falado disso? Então, ele tinha falado desse prognóstico, de como é que seria a minha perna, só que, cara, eu já enxergava a minha vida... Eu não conseguia enxergar a minha vida com uma perna daquele jeito. Sabendo que eu poderia colocar uma prótese, ia poder correr, ia poder andar de bicicleta e ter uma vida normal. Claro. Eu ia depender de uma muleta ou uma bengala o restante da minha vida. E aí que eu falo, a informação que a gente tinha antes, a carga já de informação e racionalidade, né, foi o que foi o diferencial nessa história toda, né? Então eu cheguei e falei para ela, que eu tô pensando em fazer isso. Aí a gente foi transferido para a Beneficência Portuguesa, que é um hospital em Santos, porque não estava legal, né, o atendimento no hospital onde eu estava e tal, não vem ao caso. E nesse momento que eu fui transferido para o Hospital de Santos, eu cheguei, o médico ia ver como eu estava, eu ia entrar para a sala de cirurgia, ele ia ver como é que estava para ver o que ia ser, se ele ia salvar, se não ia. Perfeito. Só que eu chamei ele antes, né? E isso tem escrito, cara. Você vê. Eu cheguei, falei pra ele assim, deixa eu tomar um golinho. Você vê que eu falo isso há 20 anos. São coisas marcantes, né? E eu cheguei nele e falei assim, Dr. Bittar, o paciente que tá na tua maca aqui não é um cara normal. Não é qualquer... Não é querendo ser melhor que ninguém, não. Claro. É questão de... É um cara que já sabe que a diferença de uma prótese abaixo do joelho e acima do joelho é brutal. Quando eu falei isso, ele já deu um choque. Opa! Então eu já falei, esse cara tá falando de amputação. Eu falei assim, então, se você vê qualquer possibilidade de que eu vou perder o meu joelho e meu coto, o coto é o que é o residual da perna. Perfeito, aquele. É o que fica da perna. Meu coto já estava muito curto. Um pouquinho mais que segurasse, eu ia perder o joelho. E aí eu chego para ele e falo, cara, eu não posso perder o joelho por causa disso, por causa da prótese assim, assado. Com a prótese abaixo do joelho, que me colocar aqui embaixo, cara, eu vou andar, vou correr, vou andar de bicicleta, vou fazer o que for. Verdade. Eu não posso correr esse risco. Então você já está autorizado a amputar minha perna, se assim você achar. Aí ele falou, caramba, racional, eu já assinei o negócio. Uhum. E ali naquele momento você já se desprendeu de qualquer... A superação já estava no dia anterior. Com certeza, você já tinha definido. Você já veio pensando nisso. Você entendeu? Entendi. Eu já tinha passado, não teve momento de depressão, de tal... Mas tudo isso foi por quê, Camelo? Porque eu fui preparado para isso. Sem dúvida. Eu tinha impressionante. Tudo que eu tinha de informação antes. Sem dúvida. Trabalhava com deficiente físico, minha esposa fazendo documentário sobre isso. As pessoas que usavam aquela prótese que eu ia usar estavam do meu lado na semana anterior. Uhum. Né? E aí eu saio daquela cirurgia amputado. Mas de sorriso aqui. Né? Uhum. Porque tudo de ruim foi embora. Claro. E a possibilidade de poderia ser pior. Poderia ser pior, mas muito pior, né? E eu não ia conseguir viver com aquilo e futuramente falar, cara, eu perdi o joelho e aí minha vida ia mudar. Tentando, né? Aí sim poderia vir problemas muito maiores.
Aí saí amputado, mas a minha família inteira com uma cara de velório, como se o Bruno tivesse acabado. Obviamente, claro. Obviamente. É um choque. Faltava a base, né? Faltava todas as informações, a base. E aí foi muito engraçado, Tripod, porque a galera entrava no meu quarto. Imagina assim, eu e a Natália, né? A gente já tava com o computador pesquisando as próteses que eu ia usar. Fazendo os contatos com as pessoas que fizeram o documentário já, pegando contato de médico. Pô, mas o que você acha desse médico? Porque depois teve algumas opções de cirurgia posterior. O que você acha dessa prótese? Eu já estava num nível de aceitação total. Já era a minha vida aí pra frente. É lógico, cara. Tô falando aqui de forma... Até rápida, leve. Leve, mas assim, exigiu um momento de reflexão profunda, porque você vai ser observado diferente o restante da sua vida. Sim. Você não tem uma perna. Você principalmente vai se olhar no espelho e tá faltando um teco. E aí? Sim, é verdade. Você tem que desapegar dos valores estéticos da vaidade, o restante da tua vida, né? Como é que vai ser o seu relacionamento com a tua esposa, né? Se chegar a perguntar para minha esposa, e aí, o que vai ser? Vai continuar com ele? Ô, louco. Entendeu? Sim, eu Então, você vê, aí você começa a entender as nuances de como, né, as questões de sociedade, as questões de como as pessoas encaram essas questões. E ali eu desapeguei de todos os valores estéticos e era o Bruno dali para frente amputado, pensando na reabilitação, pensando em colocar a prótese, fazer o que fosse melhor para que eu saísse andando, né? Verdade. E aí, cara, daí para frente, tudo de ruim foi embora. Eu tinha 2 catéteres, né? Porque eu sou um pouco ruim de veia, não pegava direito às vezes. Tive que colocar os catéteres aqui. Sim, para ajudar, né? Exato. E eu fiquei mais 30 dias no hospital apenas tomando o antibiótico correto para a infecção não voltar e não ter um problema maior. Saí do hospital, logo em sequência foi a nossa colação de grau, cara. Nossa formatura. Eu fui na formatura de muleta, mas eu fui na formatura que foi muito bacana, né? Porque as pessoas todas lá... Todo mundo deu uma baita apoio. E uma coisa assim, porque não tem nada a ver com acidente, mas nesse dia eu fui surpreendido com o prêmio do CREA de melhor aluno da engenharia naquele ano. Sabe assim? Você fala, cara, eu tenho uma injeçãozinha a mais. Parece que as coisas começam a ser... As coisas vão se encaixando. Vão se encaixando, né? É impressionante. Eu falei, meu Deus, cara. Aí começamos a angariar fundos para as próteses, né? O Cabelo até foi lá no churrasco lá em Santos, que a gente fez um churrascão lá beneficente. Olha só que legal. Para a gente poder angariar, porque são caras as próteses e tal. Tem caminhos para conseguir isso gratuitamente, mas aí demorava muito e tal. E a gente acabou conseguindo angariar fundos para comprar uma prótese bacana. Agradeço a todo mundo, até quem eu não agradeci até então. Sim, 20 anos já se passaram. 20 anos depois. E daí pra frente, eu comecei a fazer o mesmo treinamento de triatlon que essa galera fazia. Olha que legal, cara. Né? E aí eu comecei Minha vida era atleta, era de manhã academia lá na Unimonte, em Santos, com o treinamento do pessoal lá da Unimonte. Depois eu entrava na piscina com o Mosquito, que era o nosso treinador lá. E depois eu fazia fisioterapia no Santa Cecília, que era um programa de fisioterapia lá também. Até eu conseguir colocar a prótese, né? Só que de repente eu me vi... Imagina assim, o acidente aconteceu em 27 de junho de 2005. Em setembro foi a nossa formatura. Em novembro, não me recordo agora bem se é novembro ou dezembro, eu estava dentro do mar fazendo uma travessia aquática Santos-Guarujá. Sensacional. Assim, fazendo coisa que eu jamais imaginei que eu faria, cara. Sem a perna. Assim. Aí você fala... Que é uma injeção também, né? Você vai se desafiando também. Você não tinha nem esse ritmo de esporte antes, né? Não, cara. Eu era um cara boêmio, né? Pra gente não falar mais detalhes. Claro. Mas sempre fui do skate ali de moleque e tal. Mas gostava de natação, mas não era algo que eu focava tanto. Não era um cara de academia e tal. E não parece, mas naquele momento eu estava com um shape de atleta mesmo, né? E comecei a até ficar na dúvida, assim, será que eu vou seguir para esse caminho da engenharia? Dos para-atletas ou se eu vou realmente para engenharia, né? Sim, verdade. E aí comecei a ficar muito focado nisso. Fiz todos os esportes adaptados que você pode imaginar. Canoa havaiana, rapel, basquete de cadeira, canoagem,
Você testou vôlei adaptado, fiz tudo, qualquer tipo de esporte. Fui testando todos, que essa galera foi me passando ali o... Que legal, cara. Deixa eu ver onde eu sou melhor, né? Deixa eu ver onde eu vou aqui. Onde que eu vou? Me adequei bem no vôlei, na natação. Só que aí começou a entrar naquela pressão, né? E aí, né? Eu estava morando com a minha sogra nessa época. Você vai querendo conquistar a sua vida, né? E aí a gente fala, pô, Natália, a gente tá precisando dar um up. Começa a vir as contas cada Coloquei vez são a prótese maiores. em janeiro, na sequência. Tá virada ali do ano. Cara, eu coloquei literalmente sair andando, assim, um negócio surreal. Deu match, ele Deu colocou. match, cara. Coloquei sair andando, 15 diazinhos ali só para dar uma melhorada na marcha, né? A marcha a gente chama que é a forma de andar. Sim, né? Ela acelerar. E aí uma amigona minha que me ouviu, eu sempre contei essa história com com esse brilho no olho, com esse... e as pessoas ouvindo falavam que isso era motivacional para elas, era um exemplo que elas tinham para elas. E foi como a gente percebeu na faculdade. Porque a gente imaginava que a gente ia receber uma pessoa cabisbaixo, chateado, triste, né? Triste. E a gente recebeu um cara... Pô, um puta sorrisão. Mais feliz do que antes do acidente. E aí isso foi algo muito positivo pra gente, assim, foi uma surpresa pra gente. Porra, como que ele conseguiu, num curto espaço de tempo, né, ter uma virada tão significativa e voltar com mais brilho de vida do que ele tinha antes. Então foi fantástico, assim. Esse encaixe, né, de tudo que você veio fazendo, então os estudos, o trabalho, né, até mesmo a sua esposa fazendo um documentário, acho que isso foi o match perfeito para que você tivesse um entendimento rápido de, olha, se vamos precisar fazer algo, vamos fazer agora, vou seguir daqui. Eu falo isso porque o meu pai, ele teve que amputar 2 dedos do pé e até então a gente nunca teve ninguém da família ou preocupação com isso, assim, de saúde. Só que saúde é assim. Quando precisa, ela vem... E vem com a gente nunca vem com tudo. A gente não sabe o que vai acontecer. Exato. E aí, ninguém tá preparado, tipo, ninguém tá preparado. E foi assim, ninguém parar pra pensar assim, pô, o que seria da minha vida se eu não tivesse uma perna? Não, exato. Ou se eu fosse cadeirante. Não, exato. Então, assim, você imagina, meu pai Ninguém sempre teve a vida dele de professor olha, eu vou pra escola, passava no mercado no máximo e vinha pra casa, escola, casa. Até um certo dia minha mãe sai com ele de manhã pro hospital e ele fica lá. Provavelmente já ia perder o pé, e aí foi só um dedo, e depois foi mais outro. E assim, quando a gente ouve a palavra amputar, a gente ouve, né, internado, ficar sem algum tipo de membro. A falta de informação, né? Gera muito estresse, muito pânico, muita ansiedade de, olha o que vamos fazer. E aí vem aquela parte do entendimento, né? Minha noiva hoje, ela é enfermeira. Olha que bacana. Então, assim... Que profissão maravilhosa, cara. E assim, e ele ficou internado no hospital onde ela estava. Então, olha como as coisas vão se juntando. Então, ela sempre foi uma pessoa que acalmou lá em casa. Acalmava até hoje, né? Então, qualquer coisa que aconteça, ela consegue dar esse aporte. Mas é ali que a gente começou já a entender de, se for preciso, faça. E o importante é que você fique bem, que daqui pra frente você vai viver da melhor forma. Isso eu tô falando assim, meu pai, não tô querendo comparar, claro, imagina. Bom, imagina, cara. Mas assim, você ouvir a palavra amputação já é muito forte. É muito forte. E eu tive que presenciar isso, eu fiquei, cara, é uma doideira. E assim, não acabou. Eu sempre falei pra ele, imagina, isso aqui vai ser um detalhe. Porque é claro que depois, igual você falou, tem que se ver, olhar no espelho e falar, cara, falta um pedaço aqui, ou como é que eu vou andar aqui pra frente, né? Já é um senhor, assim, então não tem aquelas habilidades de um jovem. Então, cara, bateu muito de exame. Meu pai sofreu bastante com isso, com depressão no primeiro ano. Sim. Depois ele teve que amputar o outro. E a sensação foi completamente diferente. Porque ele já foi preparado. E aí, você falando, eu senti muito dessa energia que ele teve. Né? Porque ele falou assim, se precisar, vai, mas tranquilo, porque eu consigo viver de boa. Eu consigo me adaptar aqui, eu já vi um chinelo que faz aqui, eu já vi um... né? Porque foi logo o dedo do dedão, né? Então você não usa mais aquele chinelo convencional. Não, eu compro uma sandália, eu compro não sei o quê. Não, vou ali, vou aqui. Não, vou fazer tal coisa, vou fazer aquilo. Então, essa questão de energia, quando você tem um entendimento e você está preparado para ter um propósito, e essa é a pergunta que eu queria te fazer, essa questão de propósito, porque para você foi muito mais, entre aspas, fácil ter esse entendimento que você estava preparado. Mas para meu pai foi difícil entender que existia um propósito, que a vida dele não ia acabar por conta daquilo. Com certeza. Então é difícil você entender. E hoje ele tem um propósito tipo assim, porque ele está perto de se aposentar.
Você fala assim, então você imagina, pô, o que eu vou fazer agora? Só fico aqui em casa, já não tô nessa condição, mas é ver do outro lado, qual a outra perspectiva. Pô, é justamente agora, o que eu vou fazer mesmo? Porque eu tenho uma possibilidade, muitas possibilidades para fazer. Então, você falando isso, eu senti essa conexão, aí você fala, pô, muita gente me parou para falar, me inspira. Cara, acredite, inspira, e muito. E muito. Eu que nem... Não foi comigo, mas eu vivenciei isso dentro de casa. Já é algo que toca, assim. Porque você fala, meu, realmente, você ter o preparo e você entender que a sua vida não vai acabar por conta disso, muda completamente os fatos. Completamente. E aí, muitas coisas conectaram, cara. Então, eu acho que isso que é o mais legal da história, né? Qual a chance de você estar trabalhando com isso, ter vivenciado, conhecido pessoas e logo depois isso acontecer. Né? E você também ter essa coragem, acho, acima de tudo, né? Você fala assim, meu, se for preciso, vá lá, faz. Porque é difícil, cara. A gente sabe que a medicina, ela também tem que tomar um cuidado muito grande para falar com o paciente. Dependendo da pessoa... Imagina. Dependendo da pessoa, cara, a pessoa fica em choque, né? Esse é um ponto até importante de falar, assim. A medicina no Brasil está extremamente avançada. A gente é realmente diferenciado. Só que tem algumas diferenças até culturais, tá? Se você leva, né, isso eu tô, talvez não agora, mas naquela época que aconteceu comigo, por exemplo, tem países que já estão mais acostumados com amputações em função de guerra, sabe, de baixas. Sim, é outro tratamento. É outro tratamento e uma visão já mais direta para resolver o problema, coloca a prótese e vambora. Sim. Estados Unidos cara, os caras têm as melhores próteses e inúmeras delas. E aqui é uma dificuldade tremenda de você conseguir uma, né? É verdade. Então, assim, aqui ainda você tem ainda uma cultura, até pensando nessa questão de como é que vai ser para o paciente. O cara vai ficar tentando salvar. Cara, eu conheci pessoas. Eu conheço uma senhora que perdeu acho que 2 dedos na mão. Ela fazia, sei lá, 10 anos que não saía de casa por vergonha. Por conta disso. E é uma linha muito tênue, cara. Assim, é uma linha muito tênue mesmo. Entre você ir pro buraco e a tua família inteira ir pro buraco junto. Sim, porque abala. Ou você falar, cara, essa é a minha vida, eu posso superar e daí você levanta todo mundo. É quase que 880. Isso é verdade. É 880 o negócio. Isso é verdade. Assim. É muito difícil ficar no meio. Você sentiu essa responsabilidade? Senti, cara. Senti muito. As pessoas entravam com cara de velório no meu quarto, que nem eu falei, e eu fazia sentar exatamente onde não tinha perna, chorando e tal. Falei, tá aqui, ó. Eu sou esse cara, agora não tenho uma perna. Tinha que explicar, cara. Tinha que explicar. Uma amiga perguntou, semana passada no evento, pô, você fez terapia? Eu falei, deveria, acho que todo mundo precisa, né? Sim. Só que eu fui muito mais terapeuta do que fiz a terapia, porque as pessoas não estavam preparadas e eu estava. Porque o modo como você recebeu e lidou com isso é muito diferente. Eu falei, cara, vem cá, vem ver a prótese que eu vou usar. Ó, aqui, ó, né? Teu irmão, né? Falando pra mim, teu irmão vai andar, vai correr, vai estar usando esse tipo de prótese. Ó, tá vendo essas pessoas aqui? São as pessoas que olha, eu tava... que eu vou fazer, né? Isso aqui é minha vida, né? E acredita, né? Hoje eu recebo tapinha. É uma vida boa, falo, é uma vida muito boa. Né? Você realmente conseguiu, né? Passar isso, mas imagina, você tá amputado, uma coisa nova, ainda você tem que tirar toda essa carga, né? Força da onde estava vindo, né? E aí o que eu falo pra vocês, cara, o ser humano é o ser mais adaptável da face da Terra. A gente vai dar um jeito. Seu pai deu um jeito. Sim. A gente vai dar um jeito. Tem algumas pessoas que talvez por falta de informação demoram um pouquinho mais para entrar mesmo na... aceitar. A família também é um peso grande em como a família lidar com isso. E aí eu queria passar uma informação importante. Eu tenho uma estatística que fala que em algum momento da tua vida, seja um amigo ou um familiar ou algum conhecido próximo, vai ter uma deficiência física, uma deficiência psicomotora, né? De qualquer modalidade. Você vai ter o contato com isso. Então, assim, a gente tem que estar preparado para lidar com isso. A gente tem que estar preparado para lidar com pessoas diferentes. Sim. Né? E isso foi importante para mim. E isso é uma das coisas que me movem hoje a falar mais sobre esse assunto. Porque depois de 20 anos, que agora eu tô tendo tempo de realmente me dedicar a isso. Claro.
E aí, né, voltando lá aquela história da quando eu coloquei a prótese, uma amiga minha falou, pô, você fala bem disso daí, vem aqui contar a tua história para minha empresa. Falei, pelo amor de Deus, eu não sei falar em público, nunca falei. Moleque de 22 anos, eu tinha 22 anos, cara. Fui lá em Tamboré, lá na Whirlpool. Na Whirlpool. Em São Paulo. Na época Multibras ainda, que era a Brastemp Conf, né? Para quem não conhece. É verdade. A Janine, era querida amiga aí, um abração. E ela falou, vem aqui, a gente faz um evento motivacional para a equipe de suprimentos, sempre que a gente pode e tal. Vem aqui contar a tua história. Eu, nervoso pra caramba. Claro. Só tinha minhas fotos, eu falei, montei um PowerPoint lá com as minhas fotos. Fui com a cara e com a coragem e a gente fez contei essa história. E outra, não tô entrando tanto no detalhe aqui, senão a gente vai fazer um podcast só dessa palestra, né? Sim. Mas tem uma série de outras histórias interessantes que aí sim eu falo na minha palestra, né? Que dessa vivência mais da prótese, da amputação, do início, de histórias engraçadas, histórias não tão engraçadas que aconteceram até eu colocar a prótese e por aí vai. Ela me chamou lá, fui lá e a gente contou essa história, depois fez um rapel de subida lá no estoque de geladeiras lá Olha que legal, da Brastemp. Aí fui mais rápido a subir, mesmo sem uma perna, colocamos todo mundo para subir, foi bacana pra caramba. Um abração também pro Marçal aí, que sempre ajudou a gente naquele momento. Dali pra frente, cara, naquela palestra eu comentei que eu tinha acabado de me formar. Sim. Não tinha nem o CV redigido, não tinha nem nem foi nada. Fazer nada. Não sabia o que eu ia fazer da vida, se eu ia seguir realmente para a área de engenharia ou se eu ia... Porque eu estava tão dominado por esse ambiente para atleta que eu imaginei que eu ia seguir nisso, só que não vinha dinheiro, né? Claro. E aí você começa lá, morando com a sogra, querendo montar uma família e tal, como é que vai ser? E aí eu cheguei, no dia seguinte, uma das pessoas que participaram lá dessa palestra me manda uma mensagem. Uma oportunidade. Cara, me manda um currículo teu. Fui lá, montei, não tinha na hora que colocar. Né? E montei lá e mandei. Camilo, sem brincadeira. No dia seguinte que eu mandei esse currículo... Chamaram. As 5 filiais da Brastemp me chamaram para trabalhar. Onde eu gostaria de trabalhar. As 5, cara. Caramba. Manaus, legal, cara. Rio Claro, São Paulo, Joinville e São Paulo são duas. Onde que você quer trabalhar? Assim. E aí você começa a ver e fala, nossa, como que eu poderia imaginar que isso fosse acontecer? Eu teria esse espaço logo de início. Que eu teria esse espaço logo de início. Tudo bem, eu tive um hiato aí, né? Claro. Da nossa formatura até o início da carreira. Mas, cara, olha que bacana que isso está acontecendo, né? Presente, né? E aí eu escolhi ir para Rio Claro, que era o centro de tecnologia da Whirlpool, como engenheiro de desenvolvimento, né? E foi uma experiência muito bacana porque não só profissional, mas eu morei numa república de caras que trabalhavam na Whirlpool também. Tá. E uma república que chama Happy Low Cost, que até hoje a gente tem esse grupo aí. E aí você imagina, essa galera também, a minha vivência com uma galera também vivendo comigo ali amputado, passando o dia a dia, né, com um cara ali sem uma perna. Então foram caras assim sensacionais, sempre deram força. E comecei a carreira por aí, né, em Rio Claro, lá na Whirlpool Rio Claro. E aí me apaixonei pela área de qualidade, comecei a entrar um pouquinho mais para a área de qualidade. E aí me identificaram, né, uma habilidade de comunicação, uma habilidade de lidar com fornecedores e projetos de redução de custo e qualidade. Me chamaram para integrar a equipe de engenheiros de qualidade de fornecedores, né? Então eu era o cara que... E aí fui olha, isso aqui, a Whirlpool ela não fez o merchan necessário naquela época, porque precisava. Foi a primeira frota de carro adaptado de uma empresa que eu tenha conhecimento. Assim, a gente tinha uma frota de Fox, né, que era, os EQFs usavam, e eu falei assim, olha, tudo bem, não dá para colocar um carro automático e tal, mas tem um aparelhinho aqui que automatiza a embreagem do carro e, cara, depois eu tenho interesse até de ficar com esse equipamento, mas me ajuda a colocar isso no carro para eu poder fazer bem as minhas viagens, porque eu estava fazendo viagem com o meu carro automático, né? Claro. Sim. E aí meu chefe comprou a ideia na época e foi muito legal, porque a gente adaptou o carro, fizemos um carro adaptado, então tinha o meu carrinho lá, o da adesivinho de deficiente físico, da frota de EQFs, e cara, viajava
todo que é canto aqui nesse Brasil. E aí me lancei no mercado efetivamente. Aí conhecia processos de N de fornecedores, era responsável por toda a carteira de fornecedores de elétricos e eletrônicos. Então, todos os itens que a Brastemp comprava, motores, válvulas, placas eletrônicas e tal, precisava de alguém que acompanhasse o processo do projeto daqueles itens e validasse aquilo, né? Que eles chamam de... Um processo que chama diferente o nome na Whirlpool, mas é o APQP da automotiva. E o PPAP, que é a aprovação daquele item para você começar a comprar. Então, eu era esse cara que geria tudo isso, todos os testes que seriam necessários fazer para que aquele item... O fornecedor está homologado, autorizado. Então, aí tinha a parte dos fornecedores, de auditar os fornecedores para ver se eles atendem os requisitos da Whirlpool. E também a peça. Atende os nossos requisitos do desenho, da especificação e tal. Eu era esse cara. E aí eu já estava em São Paulo, na equipe de São Paulo. Da Whirlpool, eu migrei para Cummins, que é a Cummins de geradores de energia. Sim, na Whirlpool você ficou 2 anos. Fiquei 3 anos. 3 anos. 3 anos e acho mais um pouquinho até. E aí também, mudança de direção lá e tal, a gente optou em migrar para Cummins, que aí já era mais interessante, porque eu queria ter experiência no automotivo e eu gostei da metodologia dos caras de APQP, PPAP e dessa parte de qualidade. E é a automotiva que alavancou muito isso. Então eu fui para a Cummins, só que eu fiquei numa área de geradores de energia, né? Então eles estavam montando uma área de qualidade lá, na área de geradores de energia. Então eu já sabia que seria algo meio que talvez temporário, não seria algo só se eu realmente migrasse para a área de motores, né? Perfeito. E finalizei essa parte da Cummins, aí eu fui aí eu tive a primeira oportunidade de voltar para minha terra natal, que é Santos. Olha só que legal. E voltar para morar morar em Santos e trabalhar na Uzi Minas. Uzi Minas. Entrei como engenheiro de manutenção, depois fui como coordenador de manutenção. E lá também, baita história, porque ali eu desenvolvi mais a parte de liderança, tinha uma equipe grande. De repente, aquele cara lá de 28 anos estava com uma equipe de 72 pessoas. Com certeza. Eram 8 supervisões com as pessoas. Então, assim, era muito grande. Talvez até um pouco precoce hoje eu olhando de fora, né? Olhando depois muito precoce para o tamanho da responsabilidade, né? E a Uzi Minas, infelizmente, em Cubatão lá se desmantelou, né? Assim, toda a parte do refino primário, aciaria, coqueria, altos fornos foram desligados. Mantiveram só essa operação em Ipatinga e mantiveram só os laminadores lá em Cubatão. Então foi eu e mais alguns milhares embora naquele momento. E aí foi um momento chave na minha vida, porque eu falei, cara, será que eu consigo viver... assim, isso de novo, de perder o trabalho assim do nada, sem imaginar? E será que eu estou fazendo certo? Será que eu preciso continuar trabalhando para os outros ou eu vou montar o meu próprio negócio? E aí teve uma história muito engraçada, porque aí outra, né? E gente, por favor, essas que são boas. Essas que são boas. Lógico, são uns detalhes, né? Os detalhes que fazem até pegar mais um pouquinho de água. O meu tio, ele tinha um barco. Vai vendo isso. Eu saí da Uzi Minas, eu não sabia o que ia fazer, peguei uma rescisãozinha lá legal. Falei, o que a gente vai fazer da vida, né? E eu saí meio bem na dúvida mesmo se eu ia voltar a ser um CLT na vida ou se eu ia seguir por uma carreira própria, trabalhar para mim, para não ter mais esse... Obrigado. Imaginando, né? Não ter mais esse contratempo, né? Meu tio tinha um barco, vai vendo. Meu tio tinha um barco e nós tínhamos um terreno em Mongaguá. Tá. Juntos lá. E aí, ele tinha um grande amigo dele que fabricava máquinas de fazer blocos de concreto. Tá. O cara apaixonou no barco do meu tio e meu tio apaixonou no negócio do cara, que era as máquinas de fazer bloco. Trocaram. Me ligou. Eles trocaram. Literalmente isso, Cabelo. O barco pela máquina e mais uma máquina lá de mistura. Aí ele falou assim, me ligou, falou, cara, eu não vou conseguir tocar, porque ele já tinha empresa dele em São Paulo. Você não quer ser o cara da Zanobra, que aí a gente montou o nome. Era Zanotti com obra. Mas, né? Sim, Zanobra, aquele trocadilho de família, né? Você não quer tocar lá o negócio da Zanobra? Eu falei, deixa eu ver. Deixa eu conhecer esse negócio, né? Primeiro eu tinha dúvida se era viável, né? Tá.
E aí, pô, conhecer o mercado, era um mercado que eu não conhecia, saber se valia a pena, quanto gastava de massa. Aprendi a fazer bloco, cara. Literalmente isso. Uma planilhona lá que calculava quanto que ia de areia, quanto que ia de pedra, quanto que ia de cimento. A mistura, né? A mistura toda lá. Aprendi sobre as durezas dos blocos e do segmento. Fui visitar alguns fabricantes antes de tomar qualquer decisão e falei, cara, é viável. A gente montou um projeto em que nosso escritório era um container, pegamos lá no Porto de Santos, era um container, e a gente construiu uma fábrica de artefatos de concreto, que era uma máquina legal. De bloco, mais os equipamentos, tinha esteira, aí depois já tinha esteira transportadora, mixer e tal, todo enclausurado acústico, porque era uma área mesmo industrial de Mongaguá, tinham vizinhos residenciais perto. Ah, você tem que ter toda a política de... Cara, fiz... Desde a análise de viabilidade até a prospecção mesmo do negócio, montar a fábrica, licenciamento ambiental com a CETESB. Que essa questão do ruído você só conhece quando você mergulha. Quando você mergulha, cara. E aí, né, energia, tudo, para fazer a viabilidade daquela operação. E aí deu certo. A gente começou ali, né, conseguimos as licenças que tinham necessárias e tal. Aí a vida te entrega algumas peças, né? Sim. Ele passei batido, né? Nisso eu já era casado com a Natália, casei em 2008, né? Então tudo isso que aconteceu só fortaleceu o nosso relacionamento. A gente do namoro veio a casar. Em 2014, 2014 naquele ano da Zanobra, sim, ela fica grávida da minha primeira filha. Oh, que legal. Hoje tem 10 anos, a Giovana. Já ela, 10 anos, como passa? 10 anos. Meu Deus. Aí eu tenho que tomar água, né? Sabe como é que é esse negócio de tempo, né, Camilo? A minha já tá com 6. Caramba. É impressionante. Olha, quando começou o podcast aqui... Ela tinha 3. 3 anos, olha só, cara. E passou voando, né? Voando. Tá vendo aí? A velocidade é absurda. Absurda, cara. De repente você olha na cama, você fala, nossa, cada tamanho, né? Você pegava no colo tão fácil. É verdade. Agora já é. E aí chega naquele momento, minha esposa grávida, e eu não fazendo dinheiro ainda na Zanobra, vendendo literalmente o almoço para pagar a janta. Pagar para jantar, Não tinha como continuar lá. Eu falei que eu preciso voltar pro mercado e fazer alguma coisa fixa. Que me gere uma renda. Eu não sei se vocês lembram, foi um ano muito difícil também, que por causa na construção civil, que a Dilma estava no poder e tal. Teve algumas questões lá de construção específica. Que deu uma desacelerada assim absurda na área civil e construções. E era meu foco, né? Era essa galera nisso, né? A galera dos construtores ali menores e tal, atendendo a Baixada Santista. Aí veio isso mais a gravidez, que é maravilhosa a gravidez, né? Sim. Mas o outro lado tava complicado. Falei, cara, preciso voltar pro mercado. E nisso vendi a minha parte da empresa. Depois meu tio decidiu também vender lá também e tal, mas operacional. Claro. A gente vendeu quase como uma startup, cara. Porque a gente pegou a empresa, montou tudo, fez rodar, teve um valuation ali e vendeu. Então, foi isso que aconteceu. Ficou a experiência. Não posso falar que ganhamos dinheiro, mas pagou-se os nossos custos e ganhamos uma baita experiência, né? Sem dúvida, isso. E aí, daí pra frente, voltei para um grande amigo meu que me deu uma oportunidade nesse período justamente da gravidez dela. Foi a Gunebo, que tinha uma vaga ali de gerente de serviços, só que era temporária. Eu falei, cara, eu preciso para ter uma salvaguarda e tal, 4 mesezinhos ali. E aí, na sequência, eu fui para Panko, que aí foi a grande empresa da minha carreira até então, nesses últimos quase 9 anos de carreira. E você entrou em que área na Panko? Na Panko, eu sempre estive como engenheiro lá, engenheiro eletricista. Em carteira nunca mudou, sempre foi isso. Sempre na área de engenharia e utilidades, nessa área de projetos. Perfeito. Eu entrei com uma missão grande, porque assim, a Panko ela tinha muitos problemas ali na área elétrica, principalmente, né, processos trabalhistas, o pessoal não ganhava periculosidade e tal, tinha umas questões delicadas, documentações também ainda não tão adequadas conforme a legislação mandava, e eu entrei com essa missão. Então a gente fez um diagnóstico, um pente fino lá em toda essa área, elétrica e utilidades, viu o que precisava ser feito para adequar essas questões legais. E começamos a implementar algumas melhorias nessa questão dos profissionais de elétrica mesmo, né? E realmente quem precisava e demandava ganhar a periculosidade tinha que ganhar, controles de acesso e tal. A gente fez um mapa ali e conseguimos implementar isso.
Tenho muito orgulho de falar que desde aquele momento para frente a Panko não tomou mais nenhum processo trabalhista com aquele foco da questão dessa brecha que tinha, né? Então deu resultado. E aí na sequência, as coisas também vão um pouco em paralelo, né? Você vai abraçando ali uma série de projetos em paralelo. A Panko já estava há muito tempo namorando o mercado livre de energia, né? Vocês conhecem um pouquinho do mercado livre de energia? Já ouviram falar, mais ou menos? O mercado livre de energia é o seguinte, imagina a tua fatura lá de energia, ela vem cobrado ali tanto a carga de que você consome, a potência que você consome elétrica e a distribuição dessa energia até chegar a você. Então você paga a geração da energia mais a distribuição da energia para chegar até você. Isso vem tudo numa mesma fatura. Claro. O que é o livre? Você desmembra isso. Você tem ali você fica livre para desmembrar. A tua parcela da distribuição, que é a concessionária, não tem jeito. Você vai continuar pagando. Mas a parcela da geração, você consegue escolher, você fica livre para escolher qual fornecedor você vai contratar energia. Entendeu? Entendi. E aí você tem um valor fixo desse quilowatt-hora, com muito mais previsibilidade e sem surpresas, principalmente de bandeiras tarifárias. Essa é a sacada. Perfeito. E a Panko mais controlado. A Panko é uma empresa familiar, né? Uma empresa familiar japonesa. São super conservadores, então eles realmente esperam bastante as coisas acontecerem. E por quem eu tenho um carinho enorme lá, né? Todo o quadro lá, deixei um contato e portas muito abertas lá. É muito importante. E eu, assim, tenho uma admiração muito grande pela história do seu Frank, que fundou a Panko, e toda a família que hoje toca o negócio. Então, com certeza a gente vai se cruzar por aí ainda. Com seja certeza. na atuação de engenharia, de palestrante, que seja. E sempre vou torcer muito pela empresa lá. E eu acho que essa gratidão é importante, né? Bom, você ficou bastante tempo na Panko, né? Foram o quê? Quase 9 anos. 9 anos. Foi a empresa por onde eu tive mais... Uma vida. Pô, sim, cara. 9 anos é bastante coisa. E aí lá teve essa questão do mercado livre de energia. E aí qual que era a minha missão? Destrinchar esse mercado, mostrar para o board lá. Falar, olha, como é que isso aqui dá resultado, não dá? Autorizaram um piloto em uma planta. Tá. Mas, Camilo, sem brincadeira, se pagou no mês seguinte. Acredito. Faz mais 3. Pum. De repente... Vamos fazer o rollout. Cara, rollout. Rollout. Migrei todas as fábricas e sem distribuição da Panko pro Mercado Livre. Que eram possíveis, né? Porque tem umas limitações de potência e tal. A forma de entrada de energia também. Tem uma classificação em que as que eram possíveis foram migradas. Então, isso foi um grande projeto que deu um resultado assim, financeiro astronômico para a organização. Gerentes mesmo das fábricas me ligando, falando, cara, não é possível, é isso aqui mesmo que eu estou pagando de energia? Falei, cara, tá aqui, 30% abaixo do que... Cara, que é muito dinheiro, 30%. Né? 30% de um valor alto. E aí você imagina isso entrar numa pandemia, uma redução alta, que a energia foi para a estratosfera e você surfando num linear ali. Nossa. Economia, então, assim, né? Cara, economia foi gigante. Demais. O projeto entrou e no tempo certo, no momento certo. Então ali foi 17, 18, 19, foi onde a gente foi migrando e entramos na pandemia em 20. Com isso redondo, assim, né? E aí comecei a ter um pouco mais de visibilidade, projetos um pouco maiores, né? E aí eles também tinham um projeto lá, é só casca de ferida, né? Que aí vocês vão te dando as cascas de ferida pra você descascar. Os abacaxi vão vindo, né? Isso. Tinha um projeto lá na fábrica Kioplast, que era a fábrica de embalagens do grupo, que era uma fábrica já muito antiga, que estava com maquinário totalmente obsoleto, mas eles estavam batendo cabeça. E o projeto não ia para frente, porque precisava modernizar a fábrica e não ia para frente. Acho que fazia uns 8 anos que estavam discutindo, pra você ter uma ideia. Só que era um ponto-chave aí, eles estavam tentando migrar o processo produtivo da Kioplast. O processo de embalagem tem dois tipos-chave aí, rotogravura e flexografia. Rotogravura, geralmente, são máquinas mais caras, com processos mais
custosos, mas que se pagam no volume. Perfeito. Então, quando você tem embalagens assim que tem uma tiragem muito alta, você usa geralmente o processo de rotogravura, porque você tem um investimento maior, mas você dilui no volume. E vale a pena. E aí você tem o processo de flexografia, que é um processo mais modular, mais fácil de você fazer um setup e ter vários tipos de produto que não rodam com tanto volume, só que te dá um ganho assim operacional enorme. E tava dessa ideia e o que fazer e tal. E aí eu entrei e falei, deixa eu ver como é que tá. Aí, né? Prós e contras. Não é só a gestão do projeto, você mergulha no negócio. Você mergulha no negócio. Não tem jeito. Não é um gerente de projeto só de acompanhamento. Gerente de projetos, né? Camilão, é um grande vendedor dentro da empresa. Assim. Se esse cara ele não comprar a ideia, não tiver a certeza de que aquilo está gerando valor para a organização, principalmente isso, não vai para frente, cara. Né? E é o cara da comunicação dentro da empresa. Se esse cara não fizer as pontes devidas com todas as áreas dentro da empresa, de forma muito bem explicada, com escopos bem definidos, cronogramas bem acertados e colocar todo mundo na mesa para conversar, perfeito, não vai para frente. Né? Não vai para frente. E empresas grandes têm muitas pessoas, muitas áreas, né? Então essa é a complexidade do negócio. Né? Então, assim, eu sou muito do Rei Arthur nesse caso. Sabe as historinhas do Rei Arthur? da Távola Redonda, né? Então, assim, é o cara hoje... O rei mais admirado lá da Grã-Bretanha é o cara que colocou todo mundo numa mesa redonda sem qualquer tipo de diferença. E era ele, mais todo mundo que corria junto com ele. Com a mesma voz, né? Esse que é a diferença da mesa redonda, né? Então eu sou desse tipo, meu perfil é esse. E ouvi mais do que sair fazendo. Bom, Quioplast. Aí eu ouvi todo mundo, todas as áreas, galera em extremos, um queria uma coisa, outro queria outra. Vamos convergir. Prós e contras de cada uma das soluções, tal. E aí você vai mostrando, opa, dá para seguir por aqui, ó, isso aqui é mais rentável, mas tem esse prós e contras, e por aí vai. E aí, nessa forma de trabalhar, deram a aprovação do projeto de modernizar realmente a fábrica para um outro processo de fabricação, que é a flexografia. Então, assim, a gente... Perfeito. Uma mudança drástica na fábrica, em que, desde a civil da fábrica, então a gente enclausurou todas as áreas produtivas, sistemas de climatização para todas as áreas, porque aí o processo com temperatura controlada dá uma qualidade melhor na impressão. Máquinas de clichê, né, de montagem de clichês, máquinas de laminação, então deu uma gama maior de produtos para panko também, de fabricar as embalagens. E você começa a depender menos do mercado. Foi um meio que contramão em terceirizar. Trouxe mais possibilidades para dentro. Fazer internamente. Mas sempre com fornecedores já homologados para aqueles produtos. Claro. Né? Então foi um baita projeto de sucesso, foi um dos maiores que eu tive, quase 2 anos e meio ali entre todas as versões e novas ideias ali do projeto. E aí esse projeto me alavancou para um dos maiores da panko no último ano. Né? A panko ela comprou num leilão as linhas de produção da Duchen, que ficam em Jundiaí, que era a antiga Parmalat, né? E precisava de alguém para descascar esse abacaxi, que é comprar mais uma vez 12 linhas de produção e mais toda a parte de utilidades, toda a parte da Fabril, todos os acessórios, tudo, uma lista enorme. E aí vai mais a fundo, né? Porque vem de uma falência, então assim, todo um acerto jurídico de como você vai fazer para acessar, para pegar esses bens, né, que são do teu direito, só que aí você tem ali um proprietário do imóvel que também é credor do negócio. Como você amarra isso juridicamente? Já tinha um inquilino usando parte do imóvel e usando a portaria que não tinha acesso para pegar as coisas. Vai vendo esses detalhes. Nunca é fácil. Cara, nunca é fácil. Nunca é fácil. Então vai lá, Brunão, desenho, como é que seria a operação, como é que a gente vai fazer. Então a gente acertou toda essa parte jurídica primeiro, de como é que a gente poderia acessar os bens com todo mundo confortável, com um cronograma confortável, com todas as etapas bem definidas. Cara, uma movimentação de quase 200 carretas, Camilo. Quase 200 carretas para as nossas fábricas. Imagina. Aí, outra coisa, definição do que vai jogar fora, do que pode ser usado, do que vai ser guardado, do que vai ser reformado. Assim, a gente está falando, né, de projetos ali que já puxam um CAPEX de 50 milhões uma linha, 80 milhões outra linha, entendeu? É muito dinheiro. É muita grana envolvida. E aí
vamos lá no abacaxi. Descascamos ali a parte jurídica, depois a gente entrou com a equipe. Lógico, tem que dar os louros aí para a equipe também que foi mobilizada para lá, porque o Daniel aí e a equipe que foi sensacional, que foi as pessoas que ficaram alocadas mesmo em Jundiaí. Eu ia só quando era necessário. Então, a gente fez toda essa operação, cara. Foi uma operação fiscal. Imagina o fiscal. Como é que a nota fiscal do equipamento que saía de lá, como é que... Não pode ser no nome da PAN. Tem uma série de detalhes de como é que essa nota fiscal tinha que ser emitida para que não desse problema no transporte, para que não seja parada essa carga e chegar nas nossas unidades. Como é que isso dá entrada no nosso estoque de ativos. Sim. Entendeu? Sim. Então, cara, ambiental, né? Acesso, parte civil, parte de utilidades também. Então, assim, foi um baita desafio. E aí imagina assim, era o grande projeto do ano da empresa. Chamava um projeto Decolar lá na Panko. Todas as áreas envolvidas, né? Então, falo de um time aí de quase 30 pessoas, cara. Isso só das lideranças, fora as equipes que estão abaixo. Então, assim, era muita gente envolvida. E fora os projetos que teriam que começar em paralelo das reformas e das preparações para a fábrica de colocar essas linhas para rodar. Então, tudo rodando em paralelo, né? Bom, mas aí entregamos o projeto, comecinho de janeiro, entregamos 3 meses antes do prazo. Olha, e normalmente o projeto atrasa, né? Então. Esse a gente vai aprendendo um pouquinho com a vida, né, Cabelo? Até a gente tinha a questão jurídica envolvida, então a gente tinha que ser um pouco mais conservador no cronograma oficial, sabendo que poderia estressar um pouquinho no cronograma interno. Então a gente conseguiu alavancar isso, mas foi mais rápido do que eu imaginava. Ninguém imaginava que a gente ia conseguir sair dali de 6 meses. Fantástico. Em 4 meses a gente estava entregando o prédio quase, né? Depois que a gente deu a entrada. Então, custo também, tinha um budget lá da operação, conseguimos entregar 30% abaixo. E aí, acabou dando tudo certo. Cara, contratações ali, na área de compras, a gente se envolveu muito na parte de contratação e tal. E deu tudo certo. Só que ali em janeiro, né, fui ali assinar minhas férias, que eu ia entregar o projeto, sair de férias e passear com a família para voltar. Fui surpreendido com o desligamento da Panko, né? Então o projeto normalmente tem começo, meio e fim, e você tinha concluído. Tinham muitos projetos ainda para acontecer, só que a Panko já vem passando por uma reestruturação grande. Eles estão saindo dessa verticalização da família ali, lidando com tudo para uma estrutura de diretoria, CEOs, né? Uma coisa mais estruturada de forma de mercado. E a galera já entra com empresas consultorias já parceiras, já tinha algumas coisas acontecendo. Não me viram ali como parte desse novo momento. Faz parte do jogo. Exato. E daí para frente, tô por aqui batalhando. E era isso. Com bastante ideias na momento da virada. E era isso, exatamente esse ponto que eu queria chegar e fazer a pergunta para você, né? O que tá na tua cabeça agora? Como que você está se organizando? Porque você mostrou para a gente algumas frentes, né? Foi. A questão, né, da palestra, a questão da engenharia, a questão de serviço, a questão de projetos, gestão de projetos. Eu vi que você também teve formação, você buscou a parte acadêmica de gestão de projetos, então você teve também esse investimento nisso, né? Como é que está a tua cabeça hoje? Como que você está se organizando e o que vem pela frente? Como que você está pensando aí nos próximos passos? Não tá fácil organizar, hein? Muita coisa, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Quando eu saí da Panko, eu já tava com as férias marcadas. Eu falei assim, cara, eu preciso dar uma descansada pra pensar. É importante. Eu já tava com as férias marcadas. Tem que desligar um pouquinho. Eu fui começar a trabalhar na minha recolocação profissional, entre aspas, né? Em fevereiro. E aí eu falei, vou sentir o mercado, vou ver como é que tá vindo as coisas. Rolaram bastante entrevistas, bastante contatos, mas estressando os contatos que eu já tinha. Só que aí eu comecei a ver que aí pintou projeto terceirizado, por exemplo, né? Que é temporário. Aí eu peguei uns 2, 3 ali para fazer e comecei a ver que estava dando resultado e eu conseguia vincular a uma realidade ali remota, uma realidade híbrida, uma realidade que me permitia estar mais próximo das minhas filhas. A Panko eu estava indo todo dia para São Paulo de carro, de Santos lá para a Zona Leste. Fica puxado, né? Fica puxado. Então, assim, era um negócio realmente desgastante, mas era a minha vida. Isso daí já fazia parte. Fazia parte, né?
Quando no momento você encara, né? É isso aí. Só que, cara, a gente passou por uma pandemia, trabalhei muito tempo remoto e vi a qualidade de vida que a gente tem e a proximidade das meninas. Claro. Já tô na segunda filha, só contei da primeira, né? Mas a segunda vai ficar não com tem uma de ciúmes. idade, a Giovana de 10, a Gabriela de 7 agora, então tá falado aí. Antes que receber Ela recebe mesmo, elas são... E são duas japinhas assim maravilhosas que tomar uma bronca gigantesca. Eu tava justamente nessa questão de poxa, cara, tô num momento de curtir elas dentro de casa, Sim, de da poder ter um questão acesso, cara, que eu não tinha, Camilo, não tinha, cara. A questão Passei do muitos presencial e anos, do remoto tem muitos isso, né? anos. E eu comecei a ver que muito do meu trabalho nessa área de gerenciamento de projetos pode ser feita remotamente. Claro, sem dúvida. Você deixa focado ali Sem dúvida. as atividades presenciais para esse... o que precisa realmente Tem as ser feito, visitas, tem as reuniões. E vambora. O restante Exato. dá para fazer em casa. E totalmente... E eu sou muito a favor do híbrido. Eu acho que tem que ainda ter um pouquinho do presencial. Não, full remoto, eu não sei se é benéfico para a saúde. Claro. Porque eu acho que precisa ter um pouco De contato, do brio né? humano, do contato humano, porque verdade. senão você vai se adoecendo, cara. Né? E a gente passou por isso aí nessa pandemia maluca que a gente teve. Então eu comecei a pensar muito nisso, dessas opções de trabalhar por conta, né? De falar, cara, e aí? Vou montar uma empresa, né? Então, a partir desses projetos que a gente Sim, fez... a bagagem que você vai tendo. Né? E a bagagem... até desses projetos temporários eu não podia colocar até muita coisa no LinkedIn, nem nada, Claro. porque eram projetos confidenciais. Sim. E não permitiram, eu tive que assinar NDA e tal, não Claro. permitiam postar. E aí eu falei, cara, vou montar a empresa para isso ser oficializado, né? Então eu tô montando agora. Acabei Em primeira de estruturar. mão. Em primeira mão, cara. Primeira Tá mão lançando mesmo. hoje. Lançando hoje aqui. BZ Consultoria. BZ Consultoria. BZ de Bruno Zanotti. Claro. Né? Super direto. Exato. BZ Consultoria, né? A gente está abrindo agora, vendo Os detalhes, né? detalhes da empresa, mas já tá ali a página no LinkedIn para quem quiser dar uma Sim, conferida inclusive lá e tá no link fortalecer. da descrição aqui do vídeo, tá? Então, se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, corre lá no YouTube. Se você estiver no YouTube, só rola um pouquinho para baixo, lá que vai estar tudo na descrição, né? O link do... Meu perfil do LinkedIn, perfil da BZ. O Instagram também. E aí vamos entrar no Instagram, Opa. que aí esse é um chamado, na verdade, né? Então, assim, toda essa história minha, profissional, que eu passei por essas empresas, eu sempre tive essa atuação de palestrante dentro das empresas por onde eu passei. Seja em CIPAT, seja em reuniões para dar um up na galera A história precisava história de ser resultado. contada, né? Precisava ser contada. É. Mas sempre mais ali focado na parte de saúde, segurança e Claro. tal. A CIPATs eu sempre tinha uma entrada ali dedicada. Então passei por todas as empresas. A Whirlpool eu cheguei a fazer um ciclo de palestras em Manaus, por exemplo, 2 dias de palestra. Passaram só nessa palestra mais de 1.000 pessoas. Olha que legal. Em 8 palestras, dividido em 2 dias. Incrível. Depois, os em Minas, passei os Minas, Cubatão, Ipatinga, vários turnos. Panco, todas as fábricas e os turnos também. Então, assim, eu até tava fazendo a conta, né? Tava brincando contigo. Falei, cara, Sim. vamos ver quantas pessoas aí já me ouviram. Eu cheguei num número baixo até, que eu não sei ainda se eu contabilizei direito, mas Certo. por volta de umas 5.000 pessoas, cara. Acredito, com certeza. E eu nunca fiz isso de forma... com o intuito de ganhar dinheiro a partir disso. Eu sempre... E eu ainda acredito no propósito realmente de passar essa informação quanto Sim. mais adiante, Sim. tocar as pessoas. De 100 pessoas numa palestra, se uma delas sair dali transformada, refletindo sobre a vida dela, o que realmente... É gratificante, né? já é gratificante. Para mim já vai ser gratificante. E eu gosto muito de falar disso, né? Acho que deu para vocês perceberem, né? Sim. Fala da gente mesmo, fala de uma história diferente, uma história que teve alguns ápices ali muito diferentes do que a gente vê no mercado. E eu tive um chamado mesmo olhando no Instagram. E a gente começa a ver alguns influencers, né? Falando sem propriedade de causa, cara. Sem lugar de fala, falando de diversidade e inclusão, falar de capacitismo, sem sofrer na pele. Desculpa, fica mais do mesmo, Sim. sabe? E quando eu vi isso, eu falei... Não desmerecendo ninguém, pessoal. A questão eu falei, cara, tem lugar para todo mundo. Claro. Mas para quem tem na pele, tem mais ainda.
E eu tenho mais tempo agora. Eu posso me dedicar. Antes, quando eu estava nas empresas ali, Você não tinha tempo. Eu não conseguia marcar palestras durante a semana, que geralmente são os momentos onde as empresas conseguem marcar os eventos, salvo algum final de semana ou outro que tenha nas empresas. E aí eu falei, cara, eu tinha um chamado mesmo, assim. Falei assim, eu preciso colocar isso no mercado. E aí vai, né? Como, né? Como fazer isso, como estruturar. Vai conversar com algumas pessoas e tal, pessoas que te encorajam, pessoas que falam que não. E aí começa a vir essas coisas assim, né? Cara, a gente tem que ouvir mais o nosso eu interior. Se a gente der muita voz para as pessoas que estão falando lá fora, tem aquela historinha dos sapos lá e o poço, né? Sim. Os sapinhos estavam lá passeando, caíram 2 sapinhos no poço, 2 sapinhos ficaram para fora. E aí os sapinhos de fora, puta, esses aí já morreram, já era, não tem como sair daí. Aí um dos sapinhos ficou tão deprimido que ele não queria mais e morreu mesmo. O outro ficou tentando e conseguiu sair do poço. E aí quando ele sai do poço, os dois, cara bravo assim, pô, a gente falou pra você que não dava pra sair, por que você saiu? Não, eu tava achando que vocês estavam gritando, porque vocês estavam me incentivando. Olha que sacada, né? Então... É isso, cara. É você olhar... É a perspectiva, né, que muda completamente. Pro que você acredita, né? Pro que você acredita. E eu acho que tem muito espaço pra gente que tem realmente pra falar, que tenha lugar de fala pra falar sobre isso, falar sobre... seja em saúde e segurança, ou seja, realmente para as pessoas refletirem sobre o que elas realmente valorizam na vida delas. O meu é um exemplo de algo que aconteceu e ninguém precisa sofrer nada disso para às vezes parar e dar um clique. De falar, pô... E, poxa, naquela 1 horinha que ele falou, a pessoa pelo menos sai, reflete, vai dar um abraço diferente na esposa, no esposo, ou na namorada, que seja. Vai olhar para as filhas de forma diferente, vai andar de mão dada com outro valor, vai andar com outro valor, porque ninguém para pensar que essas coisas podem acontecer. Até acontecer. Até acontecer. Então eu acho que tem muito espaço para a gente falar sobre isso, eu acho que está um momento bom para se falar disso. Até a preparação das empresas para receber pessoas que precisam de alguma coisa especial, né? Era sobre isso que eu ia falar, porque também é uma outra geração, né? É uma outra época. De 2005 até aqui, muita coisa mudou, evoluiu e muita coisa também vem sendo discutida. Então, de fato, é um momento bom para chegar e você ter essa visão de, olha, quando começou, quando eu tive acesso a essas informações, hoje é completamente diferente. E acho que você percebeu isso também. Percebi. Né? E até acompanhou, acredito que algumas coisas assim que tocaram, né? E você vai levar para essa palestra, com certeza. Muito. Tem muitas histórias nesse meio de caminho, nesses 20 anos. Então eu vou levar isso sim, né? E aí tem casos muito bacanas, tem casos não bacanas, né? Mas que faz parte. Mas que faz parte até do entendimento de tudo. Mas está sendo bom, porque é um momento que as pessoas estão conversando sobre, estão... diálogo aberto. Diálogo aberto, estão vendo as pessoas sem julgá-las que elas podem ou não podem fazer, né? E isso aconteceu comigo, né? Então, eu criei um Instagram, né? Então, deixar aí pro pessoal. Instagram é Bruno Zanotti Oficial. Sim. E vai estar aí no link da descrição aí, né? Então, muito em breve teremos os anúncios, palestras, informações, tudo mais. Estamos formatando tudo neste exato momento. Então, tudo para a gente realmente, eu queria... Quando o Camilo falou do podcast, me chamou, eu falei, olha, acho que é um momento sensacional para a gente fazer esses 2 lançamentos. A minha atuação como gerente de projetos continua, PJ, né? Continua, que é uma oferta desse serviço de forma PJ agora, que seria na BZ Consultoria, e que também garante o meu trabalho como palestrante também pela BZ Consultoria, uma empresa que vai garantir ali a emissões, que se Deus quiser, emissões de muitas notas fiscais. Que a gente pague muito IR. Que a gente exatamente. E vamos lá, cara. Eu acho que é um campo todo aberto aí, 42 anos agora.
E nunca me vi tão empolgado assim isso que é bom. Com essa... Esse é o caminho certo. Você tá empolgado, é o caminho certo. Sabe, eu tava me vendo ali, cara, escolhendo o logo, escolhendo como é que vai ser a frase da empresa, descrição da empresa. É tão bacana, né? Essa geração de negócio, né? Você ter essa liberdade, fazer um negócio com a tua cara. Uma autonomia totalmente diferente, né? Uma autonomia diferente. Você fala, cara, tem bagagem pra gente mostrar, a gente tem bagagem pra levar. É verdade. Então a gente é de uma geração que eu acho que ainda vai ser muito apreciada nesse mercado. E eu pretendo levar agora, né? Tanto a minha atuação como gerente de projetos, quanto a minha atuação como palestrante. E aí, acho que é uma atuação mais focada no Instagram nesse primeiro momento, na parte de palestras. Perfeito. E sempre trazendo as coisas em ambas as plataformas. Estou pensando num canal no YouTube também, que eu acho que pode ser interessante. Sim. Para trazer alguns cortes, principalmente os cortes das palestras e tal. E aí a gente depois bate esse papo para ver o que vocês me orientam aí. Que vocês são mais entendidos disso do que eu. Imagina, eu sou novato nesse negócio. Esse é um prazer, imagina. Sensacional. É sempre bom fazer coisas novas e de forma empolgada. Então a gente fica muito feliz de ver. Eu, por exemplo, fico muito empolgado, cara. Fico super feliz porque como eu falei, cara, lá atrás, é muito atípico isso. Porque geralmente você sempre vê um início sendo muito complicado. Eu acho que o seu não teve essa complicação de forma alguma. É muito pelo contrário, né? O seu início já foi muito preparado, muito pronto. Muito pronto. Cara. Então, cara, de verdade, parabéns por essa trajetória maravilhosa. É um exemplo, cara. É uma aula. Obrigado. Um exemplo para você que está em casa, você que está nos ouvindo, nos assistindo. Infelizmente, a gente vai chegando nos momentos finais aqui do podcast. Exato. Mas eu queria muito te agradecer, tá, Bruno? Pela sua, Obrigado mesmo. Pela sua paciência, estar aqui com a gente, pelo seu tempo, ter vindo lá de Santos. Né? Pra gente é muito importante ter histórias aqui no Além do Cash, quando foi criado justamente para isso. Para dar espaço para essas histórias maravilhosas. E em breve, então, a gente espera mais informações aí. Você que está interessado, você quer saber um pouquinho mais, as redes sociais vão estar aqui na descrição. E eu queria deixar esse espaço final para você dar uma dica, um conselho, falar com a galera aí de casa. Fica à vontade, espaço todo seu e obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigado, Camilo. Obrigado, Tepod. Uma honra estar aqui. Vocês têm a honra de falar também que agora foi o primeiro podcast que o Bruno Zanotti participou. Pô, então, para mim é uma honra e espero que isso seja um marco pra gente aí Sim, sem futuro. Sem dúvida. E eu não pensei em nada para terminar. Assim que é bom. Assim que é bom. Mas a gente conversando aqui, falando sobre a vida e tal, eu tenho um filósofo que às vezes aparece para mim assim, né? Vem essas fábulas assim, eu adoro, né? E aí o Friedrich Nietzsche, me desculpem os alemães aí, poliglotas, e que pela pronúncia, ele tem na verdade ele tem um mito, né? Chama do eterno retorno, né? Ele faz uma indagação em que ele pergunta assim: se você tivesse que viver a sua vida, exatamente a vida que você tem agora, infinitas vezes e repetidas vezes, você faria a mesma coisa? Faria isso? Você viveria essa sua vida? Né? Então é uma reflexão muito impactante. Né? E é uma reflexão que traz para a gente pensar se os caminhos que a gente está seguindo realmente somos nós que estamos ali, ou se a gente não está lidando e talvez atendendo a indagações e pressões de outras pessoas e não as nossas próprias, né? Então, cara, eu acho que a gente tem que viver a vida como ela merece ser repetida. Então, viva a sua vida sempre na intensidade que ela mereça ser repetida inúmeras e infinitas vezes. E daí você vai ter a tua felicidade plena. Né? Seja errando ou acertando, claro, mas que seja as suas opções sejam feitas com base nisso. Assim, repita, para pensar. Você está na frente de um determinado caminho em que você não sabe onde escolher, o que decidir, para onde eu vou seguir. Cara, eu repetiria isso infinitas vezes. Pensa um pouquinho nisso. Segue, né? Não. Você vai errar. Você vai escolher caminhos por empolgação e tal. Né? Podemos partir por esse princípio, mas eu repetiria isso infinitas vezes. Você entendeu? Faz parte da pessoa. Ser autêntico. É isso.
Então é isso, pessoal. Vamos. Pô, que legal. É uma honra mesmo estar Que aula, né, Camilo? Obrigado. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, muito bacana. Milão, agradecer também. Eu que te agradeço. Que é isso, cara. Você que proporcionou tudo isso aqui. Eu queria agradecer também você que foi com a gente até o final, você que nos ouviu, escutou, você que nos assistiu aqui no YouTube. Muito obrigado pela sua presença, você que acompanha a gente no canal, muito bacana. Espero que você tenha gostado e com certeza, se você ficou até aqui, gostou pra caramba, porque isso é uma história maravilhosa, é uma aula, né, para você que acorda todo dia pensando besteira, você que está pensando ainda, está em dúvida em alguma coisa. Então valoriza bastante a sua vida e o que não falta aqui é história. Então vai atrás lá na descrição, lá no Instagram, no LinkedIn, lá no perfil do Bruno, que com certeza vai vir muita coisa boa por aí. Então obrigado mais uma vez pela sua companhia. Lembrando, curtida, comentário, manda lá no grupo do WhatsApp, do Facebook, do Orkut, que vai voltar, não sei se vai voltar, espero que volte. Espero que volte. Espero que volte. Tá quase, hein? Tá quase, tomara. Tá quase. Né? Bota no grupo de tudo quanto é jeito aí, do papagaio, do vô, é importante. Compartilha, que a gente gosta muito e faz parte, nos ajuda, né? Sem dúvida. Sendo assim, um forte abraço, galera, e até mais. Falou. Tchau, tchau.